O preço de uma segunda oportunidade. O ar da manhã em Lisboa entrava pelas janelas de cristal, um suave presságio de um dia ensolarado nos negócios. Manuel Varela, o homem que tinha tudo, uma fortuna de 9 dígitos, a empresa familiar que florescia e uma noiva que aparecia nas capas das revistas, ajeitou a sua gravata de seda italiana pela terceira vez em 5 minutos, um hábito nervoso que ele tinha desenvolvido nos últimos meses. Aos 32 anos, ele tinha alcançado tudo o que se esperava dele e, no entanto, havia um eco vazio no seu peito, como num apartamento vazio. Naquela manhã, a reunião era crucial. A Varela Engenharia estava prestes a lançar o seu projeto social mais ambicioso, um complexo educativo num setor vulnerável da cidade que beneficiaria mais de 2.000 crianças. O governo queria associar-se à melhor arquiteta do país, especializada em projetos com enfoque social. O seu nome, Sofia Mendizabal. O nome apareceu no relatório como uma recomendação unânime. Manuel leu-o 3 vezes antes que o seu estômago se encolhesse. Não podia ser a mesma pessoa, não depois de tanto tempo. Mas lá estava ele, a caminhar pelo corredor de mármore em direção à sala de conferências, cada passo a ecoar como uma contagem regressiva. Ele parou em frente à porta de vidro fosco, respirou fundo e empurrou a maçaneta. Ela estava de costas para ele, inclinada sobre uma mesa larga, onde planos de arquitetura se estendiam como mapas de sonhos. Vestia um impecável fato bege, o seu cabelo castanho caía numa linha perfeita até aos seus ombros, e os seus saltos faziam-na parecer mais alta do que ele se lembrava. Já não era a adolescente magra com calças de ganga desbotadas que ele tinha conhecido. Esta mulher irradiava uma elegância natural, ganha centímetro a centímetro. Arquiteta Mendizabal. A voz de Manuel soou-lhe como se viesse de muito longe. Ela virou-se lentamente, como se já soubesse com quem se encontraria. E quando os seus olhos se encontraram, o tempo não só parou. Ele desmoronou como um edifício mal construído. Sofia tinha amadurecido de forma assombrosa. O rosto que ele conheceu como jovem e ansioso agora tinha uma serenidade duramente conquistada. Os seus olhos castanhos eram mais profundos, marcados por lágrimas que ele não tinha secado e vitórias que ele não tinha testemunhado. Havia uma força ali, uma dignidade que o deixou sem fôlego. Manuel Varela, disse ela, e a sua voz tinha o mesmo ritmo de sempre, mas um tom mais profundo e seguro. Quanto tempo passou? Não havia surpresa na sua expressão, nem raiva, apenas uma neutralidade profissional que cortava mais fundo do que qualquer grito. Sofia, eu não sabia que tu serias a arquiteta do projeto. Agora sabes, respondeu ela, a voltar a sua atenção para os planos. Podemos começar? A reunião decorreu com uma dolorosa formalidade. Sofia apresentou o seu portfólio com a precisão de alguém que tinha construído cada conquista tijolo a tijolo. Ela falou de espaços inclusivos, de uma arquitetura que abraçava as comunidades, de sonhos transformados em betão e aço. Manuel ouviu, hipnotizado não só pela sua competência, mas pela paixão que ainda brilhava nos seus olhos quando ela falava de construir um mundo melhor. O complexo educativo terá 3 pavilhões principais, explicou Sofia, a apontar para os desenhos com uma caneta prateada, cada um adaptado para diferentes grupos de idade, mas conectados por uma praça central, que servirá como o coração social da comunidade. Aqui, as crianças não só estudarão, mas desenvolver-se-ão de forma integral. Quanto tempo vai demorar? Perguntou Manuel, a tentar soar profissional enquanto observava as suas delicadas mãos a deslizarem sobre o papel. 12 meses, desde que não haja interferências externas. Os olhos dela levantaram-se e encontraram os dele.
desde que todos os envolvidos mantenhamos a nossa palavra. A insinuação era subtil, mas cortou de forma precisa. Manuel sentiu um rubor a subir pelo seu pescoço. A apresentação terminou quando a porta da sala de conferências se abriu de repente. 2 meninos idênticos irromperam como pequenos furacões de energia pura, com capacetes de brinquedo de cor amarela e papéis cheios de desenhos coloridos. "Mãe! Mãe!" gritaram em uníssono a correr em direção a Sofia. Manuel sentiu que o chão desaparecia debaixo dos seus pés. 2 meninos com cerca de 7 ou 8 anos, com cabelo castanho claro e olhos que brilhavam com uma inteligência precoce. Eram idênticos não só entre si, mas tinham traços que ele reconhecia do seu próprio espelho. "João Carlos, João Sebastião", disse Sofia, a abrir os braços em direção a eles. "Chegaram cedo hoje." "Nós terminamos o desenho da escola aquática", disse um deles, a estender um papel onde peixes coloridos nadavam entre secretárias submersas. "E eu fiz um com um escorrega de água que vai direto para a biblioteca", completou o outro, os seus olhos a brilharem de orgulho. Sofia sorriu pela primeira vez desde que Manuel tinha entrado na sala. E ele sentiu que o seu coração se partia ao ver a genuína ternura no seu rosto. "Eles são os meus filhos, João Carlos e João Sebastião", disse ela, a sua voz a suavizar-se por completo. "Meninos, cumprimentem o Sr. Varela." Os gêmeos viraram-se para Manuel com a curiosidade natural de uma criança. Ele ajoelhou-se à sua altura com as pernas a tremer. "Olá", disse João Carlos, a estudar o rosto de Manuel com atenção. "Tu também constróis casas?" "Sim, eu construo", respondeu Manuel, com a voz rouca. "Vocês gostam de desenhar edifícios?" "Nós adoramos", exclamou João Sebastião. "A mãe ensina-nos a fazer plantas a sério." O menino estendeu outro desenho, mais elaborado do que os rabiscos infantis. Era o projeto de uma casa simples, mas com proporções corretas e até anotações de medidas. "Uau!" murmurou Manuel, genuinamente impressionado. "Vocês são muito talentosos." "O pai também era arquiteto", disse João Carlos com a naturalidade com que as crianças falam de assuntos profundos. "Ele morreu quando nós éramos pequenos, mas a mãe diz que ele está sempre a olhar para os nossos desenhos." O silêncio que se seguiu foi tão denso como uma nuvem de tempestade. Os olhos de Manuel dirigiram-se para Sofia, que se tinha tornado ligeiramente tensa. "Meninos, vão para a sala de desenho", disse ela suavemente. "Eu já quase termino aqui." "Está bem, mãe." João Sebastião despediu-se de Manuel com a mão. "Adeus, tio. Nós gostamos de ti." Quando as crianças se foram, o silêncio mais uma vez pesou sobre os 2 adultos como uma laje de cimento. Manuel não podia ignorar a idade dos meninos, os traços que lhe pareciam tão familiares, as datas que se encaixavam perfeitamente na sua cabeça. "Que idade eles têm?" perguntou, a tentar soar casual. 8, respondeu Sofia, a recolher os planos da mesa com movimentos precisos. Eles nasceram em abril de 2017. Manuel fez os cálculos automaticamente. Abril de 2017. Eles tinham se separado em junho de 2016. A linha do tempo encaixava na perfeição, como peças de um quebra-cabeças que ele não queria montar. "Sofia, eu preciso de te perguntar algo." "Não." A resposta foi rápida, definitiva. "Não precisas de perguntar nada." A reunião terminou. "Terás a minha resposta sobre o projeto em 48 horas. Ela dirigiu-se à porta, mas Manuel deu um passo em frente, bloqueando parcialmente o seu caminho.
Por favor, 5 minutos. Sofia parou, mas não se virou para o olhar. Ela ficou ali de perfil, com o queixo erguido, uma postura que ele se lembrava bem. Tu desapareceste, disse Manuel, a sua voz baixa, mas intensa. Um dia tu estavas lá no local de trabalho, a mostrar-me os teus desenhos, a falar dos projetos que tu querias fazer. No dia seguinte, tu tinhas te ido embora. Tu não atendias às chamadas. Tu mudaste de morada. Tu dispensaste-me. Sofia finalmente virou-se e havia uma frieza nos seus olhos que ele nunca tinha visto antes. Eu não te dispensei, Manuel. Tu afastaste-me, não com palavras, mas com silêncios, com olhares envergonhados, quando os teus amigos apareciam, com desculpas baratas para cancelar encontros. Eu captei a mensagem. O meu pai não me aceitava, os teus pais também não. E quando chegou a hora de escolher, tu escolheste a aprovação deles em vez de lutar por mim. A verdade aterrou entre eles como um martelo sobre um cristal. Manuel fechou os olhos, a reviver a covardia que o tinha perseguido durante anos. Eu era jovem, eu tinha medo de... De quê? De ser deserdado. Sofia riu, mas não havia humor nisso. Eu tinha medo de não ter dinheiro para a passagem do autocarro na segunda-feira. Medo de não poder terminar a faculdade. Medo de que os meus sonhos fossem pequenos demais para o teu mundo. Mas eu teria enfrentado qualquer coisa por ti. Qualquer coisa. E agora? Perguntou Manuel, a sua voz quase um sussurro. Tu odeias-me. Sofia estudou-o por um longo momento, como se estivesse a avaliar um projeto complexo. Não, disse finalmente. O ódio exige uma energia que eu já não tenho para desperdiçar. Tu és o passado, Manuel, um capítulo que já foi escrito, revisto e arquivado. E os meninos? Que meninos? A pergunta estava carregada de uma inocência que não enganava ninguém. Eles são os filhos de Diogo, os meus filhos com o meu marido, que morreu num acidente numa obra mal gerida, enquanto tentava sustentar a família que nós construímos juntos. Cada palavra foi proferida com uma precisão cirúrgica. Qualquer outra pergunta que tu tenhas sobre a minha vida pessoal é irrelevante para este projeto profissional. Manuel sentiu como se lhe tivessem dado um soco no estômago, não pela confirmação que ele procurava, mas pela dor crua na sua voz quando ela mencionou o seu marido morto. Eu sinto muito pela tua perda. Obrigado. Sofia pegou na sua pasta e dirigiu-se para a porta de novo. Terás a minha proposta para quinta-feira. Sofia, espera. Ela parou na porta, com a mão na maçaneta. Não me procures fora de um contexto profissional, Manuel. Não tentes reescrever a nossa história. Algumas pontes, quando caem, não devem ser reconstruídas. Nós devemos simplesmente aprender a atravessar o rio de outra maneira. E saiu, a deixar para trás apenas o subtil perfume de jasmim que ele se lembrava de há tanto tempo, agora misturado com a fragrância mais madura de uma mulher que tinha aprendido a viver sem ele. Manuel afundou-se numa das cadeiras com a cabeça entre as mãos. Durante anos ele tinha se convencido a si mesmo de que tinha tomado a decisão correta, que tinha salvado Sofia de um mundo que não a aceitaria, que ele tinha sido nobre ao renunciar ao amor para a proteger da crueldade da sua família. Mas a verdade estava ali, tão clara como o vidro do edifício. Ele tinha sido um cobarde. E ela, a menina que ele julgou frágil demais para o seu mundo, tinha construído um império próprio, enquanto ele se contentava com herdar o de outra pessoa. O seu telemóvel vibrou, uma mensagem de Isabela, a sua noiva. Amor, não te esqueças que nós temos um jantar com os Alarcão esta noite. Eu uso o vestido azul ou o dourado? Manuel olhou para o ecrã sem realmente ver as palavras. Isabela Vilar, 28 anos, 2 milhões de seguidores no Instagram.
Uma publicitária que trabalhava como influenciadora digital, bonita, ambiciosa e perfeitamente adaptada aos padrões da sua família. Tudo o que Sofia não tinha sido, e em tudo o que ela era infinitamente superior. Lá fora, Lisboa zumbia na sua eterna dança de carros, pessoas e sonhos. Mas ali, naquela sala silenciosa, Manuel Varela enfrentava o peso real das suas escolhas pela primeira vez e perguntou-se se ainda havia tempo para construir pontes sobre os rios que ele mesmo tinha alargado. Nas salas ao lado, ecoava o som das risadas das crianças. João Carlos e João Sebastião estavam a brincar enquanto esperavam que a mãe terminasse de arrumar os seus materiais. O som atravessou os muros como uma velha melodia, a despertar em Manuel uma nostalgia por algo que ele nunca tinha tido, uma família construída sobre o amor e não sobre a conveniência. Ele ficou ali, até que os sons se desvaneceram, até que os passos de Sofia e das crianças desapareceram pelo corredor. Só então ele se levantou, ajeitou a sua gravata pela última vez e preparou-se para voltar à sua vida como o herdeiro perfeito. Mas algo tinha mudado irrevogavelmente naquela manhã. Um alicerce tinha sido abalado, e Manuel sabia que nada voltaria a ser sólido até que ele encontrasse uma maneira de reconstruir o que ele tinha destruído com as suas próprias mãos cobardes. Achas que Manuel merece uma segunda oportunidade com Sofia? Qual seria o maior desafio que ele enfrentaria ao tentar recuperar a sua confiança? Uma conexão inesperada. 3 semanas depois do seu primeiro encontro, Manuel estava obcecado. Ele tinha contratado um investigador discreto para descobrir detalhes sobre a vida de Sofia. Mas a informação só aprofundava as suas dúvidas. Diogo Lopes tinha morrido em setembro de 2019, quando os meninos tinham 2 anos. Mas não havia registros médicos claros da data exata do nascimento dos gêmeos, apenas o certificado oficial que indicava abril de 2017. As contas não batiam. Eles tinham se separado em junho de 2016 e os meninos nasceram em abril de 2017, 10 meses depois. Espera. Não. 9. As contas não batiam. O investigador devia ter cometido um erro. Sentado no seu escritório panorâmico, Manuel observava o movimento da cidade, enquanto dava uma vista de olhos ao relatório do investigador pela 10ª vez. Sofia tinha aceitado o projeto do complexo educativo, mas insistiu numa comunicação exclusivamente profissional. Todas as reuniões eram formais, com equipas presentes, sem deixar lugar para conversas pessoais. O seu telemóvel tocou, a interromper os seus pensamentos. Isabela. Amor, onde é que tu tens andado com a cabeça ultimamente? A sua voz soava impaciente. Ontem tu mal me ouviste a falar do lugar do casamento e hoje tu cancelaste o almoço com a minha mãe. Eu sinto muito, Isa. O projeto social está a levar mais tempo do que eu imaginava. Projeto social? Ela riu, mas havia um tom azedo ali. Desde quando é que tu te interessas tanto pela caridade? É importante para a imagem da empresa. Isabela fez uma pausa, o seu tom tingido de suspeita. Eu ouvi dizer que a arquiteta é uma tal de Sofia Mendizabal. Dizem que ela é muito bonita. O estômago de Manuel encolheu. Ela é uma profissional competente, eu tenho a certeza. A ironia na sua voz era palpável. Bom, eu espero que tu não te deixes levar pela competência dela. O nosso casamento é daqui a 4 meses, querido. Depois de desligar, Manuel sentiu-se inquieto. Isabela sempre tinha sido possessiva,
Mas ultimamente a sua desconfiança intensificava-se, e ele não podia negar que ela tinha motivos. A oportunidade de se aproximar dos meninos surgiu inesperadamente. Durante uma visita à obra na semana seguinte, Sofia recebeu uma chamada urgente. Um cliente importante precisava de uma reunião imediata, mas ela não podia deixar os meninos sozinhos no escritório. "Eu posso tomar conta deles", ofereceu Manuel, a tentar soar casual. "Há um parque perto. Nós podemos dar um passeio enquanto tu resolves o teu problema." Sofia hesitou, claramente desconfortável com a ideia. "Por favor, mãe." João Sebastião puxou a sua saia. "Nós queremos ver escavadoras a sério." E o tio Manuel prometeu mostrar-nos como funciona uma misturadora de cimento, adicionou João Carlos, com os olhos a brilharem de expectativa. "Eu prometi isso?" Manuel sorriu genuinamente pela primeira vez em semanas. "Tu disseste que nos ias mostrar como se constroem edifícios altos", insistiu João Sebastião. Sofia olhou para Manuel com uma expressão indecifrável, depois para os seus ansiosos filhos. 2 horas não mais. E assim, pela primeira vez em 8 anos, Manuel encontrou-se responsável por 2 crianças que podiam ser suas. O sentimento era ao mesmo tempo assustador e maravilhoso. Os gêmeos eram pura energia concentrada. Eles correram pela terra a fazer 1 milhão de perguntas. Eles tocaram em tudo o que era permitido e em algumas coisas que não. E encheram os seus bolsos com pequenas pedras especiais que eles tinham a intenção de levar para casa. "Tio Manuel, por que é que tu não tens filhos?" perguntou João Carlos de forma completamente direta, enquanto eles viam uma grua a levantar vigas de betão. A pergunta atingiu Manuel como um martelo. "Eu nunca encontrei a pessoa certa para ter filhos." "Mas tu és fiche", disse João Sebastião, a pegar na sua mão com naturalidade. "Tu explicas as coisas como o pai costumava fazer." "Vocês lembram-se do vosso pai?" "Um pouco." João Carlos fez uma careta de concentração. Ele era alto e tinha o cabelo encaracolado. E ele fazia vozes engraçadas quando lia histórias, adicionou João Sebastião. "A mãe ainda as faz às vezes, mas ela fica triste depois." O peito de Manuel oprimiu-se a imaginar Sofia sozinha, a tentar ser pai e mãe, a suportar a dor da perda enquanto criava estas crianças extraordinárias. Ele deve ter sido um homem muito especial. "Ele era", responderam ambos em uníssono. "Mas tu também és especial, tio Manuel." João Carlos olhou para ele seriamente. "A mãe fica menos séria quando tu estás por perto." "Ela fica séria comigo." "Não seria como zangada", explicou João Sebastião, com a paciência de alguém que ensina a um adulto algo óbvio. "Seria como preocupada, exatamente como quando ela tem reuniões importantes." Manuel perguntou-se o que as crianças percebiam que os adultos tentavam esconder. Havia uma intuição natural nas crianças, a capacidade de ler emoções que o deixava ao mesmo tempo desconfortável e fascinado. No parque, enquanto os gêmeos brincavam no escorrega, Manuel observava-os com uma crescente pesadez no peito. Tinham eles os seus olhos, a forma do seu rosto, a forma como João Carlos inclinava a cabeça quando ele estava a pensar. Parecia demasiado familiar para ser uma coincidência. "Tio Manuel, tu podes empurrar-nos no baloiço?" chamou João Sebastião do outro lado do parque. Manuel passou a hora seguinte a empurrar baloiços, a ajudar com o balancé e a ouvir intermináveis histórias sobre os seus desenhos, os seus professores favoritos e os seus extravagantes planos para construir uma casa na árvore que também funcionasse como um laboratório de ciências. "Eles são muito inteligentes", disse, genuinamente impressionado com a criatividade dos meninos. "A mãe diz que nós nos parecemos com ela."
João Carlos sorriu com orgulho. Mas às vezes ela olha para as nossas fotos de bebê e diz que nós temos a cara de alguém que ela costumava conhecer. O coração de Manuel deu um salto. Ela disse isso? Sim. João Sebastião balançou as suas pernas no baloiço. Eu perguntei-lhe quem e ela ficou calada, sabes? Depois ele mudou de assunto. Quando Sofia chegou para os ir buscar, ela encontrou Manuel sentado na relva com os 2 meninos, os 3 a construir castelos de areia com raminhos e folhas. A cena era tão natural, tão familiar, que ela teve que se obrigar a manter uma expressão neutra. Como é que eles se portaram? Perguntou, a sua voz mais fria do que ela pretendia. Perfeitos, respondeu Manuel, a levantar-se e a sacudir a terra das suas calças. Eles são crianças extraordinárias, Sofia. Mãe, eu posso voltar a brincar com o tio Manuel? João Carlos correu para abraçar as pernas dela. Nós divertimos-nos muito, adicionou João Sebastião. Ele sabe tudo sobre gruas. Sofia olhou para Manuel por cima da cabeça do seu filho e pela primeira vez desde o seu reencontro ele viu uma rachadura na sua armadura emocional. Obrigada por tomares conta deles. Foi um prazer e eu estava a falar a sério. Se tu precisares que eu o faça de novo, não será preciso. Mas 3 dias depois, ela ligou. Havia uma emergência no escritório. Uma tubagem tinha arrebentado e ela precisava de estar lá para supervisionar as reparações, mas a ama tinha ligado para dizer que ela estava doente. Desta vez, Manuel levou os meninos para a sua cobertura. Eles ficaram extasiados com a vista panorâmica da cidade, a correr de janela em janela, a identificar os edifícios que eles conheciam. Uau, tu vives no céu! Exclamou João Sebastião, a pressionar o seu rosto contra o vidro. Quase, riu Manuel. Vocês querem ver o terraço? No jardim do terraço, os gêmeos descobriram a pequena horta que Manuel mantinha mais por terapia do que por necessidade. Eles passaram 1 hora inteira a plantar plântulas de manjericão, a fazer uma confusão monumental e a encharcarem-se uns aos outros com a mangueira. Tio Manuel, tu és rico? Perguntou João Carlos com a franqueza típica de uma criança. Por que é que tu queres saber isso? Porque a nossa casa velha era pequena e a nova é grande. A mãe diz que nós trabalhamos arduamente para ter coisas boas, e tu tens muitas coisas boas, observou João Sebastião, a apontar para a piscina infinita. Então tu deves trabalhar muito. Sim, eu trabalho arduamente, mas ter muitas coisas não é o mais importante. O que é o mais importante, então? Manuel olhou para os seus 2 rostos sujos, os seus cabelos em desalinho por causa do vento, os seus sorrisos sinceros, e sentiu que algo se agitava no seu peito, algo que ele tinha trancado há muito tempo. Ter pessoas especiais para partilhar essas coisas. Tu não tens pessoas especiais? Perguntou João Carlos, genuinamente preocupado. Eu tenho uma noiva. Uma noiva é o mesmo que uma esposa? Interrompeu João Sebastião. Mais ou menos. Nós vamos casar daqui a uns meses. Ela é tão fixe como a mãe? A pergunta apanhou Manuel de surpresa. Ele tentou imaginar Isabela ali, a brincar na terra, encharcada de água, a rir com 2 meninos travessos. A imagem simplesmente não se formava. Ela é diferente da vossa mãe. Diferente como? Mas ela preocupa-se em parecer bonita. Ele procurou palavras que os meninos entendessem. Tal como a tia Fernanda, a irmã da mãe. João Carlos pareceu entender de imediato. Ela demora 3 horas a arranjar-se só para ir ao mercado. E tu não podes tocar nela depois de ela se arranjar, adicionou João Sebastião.
ou ela fica zangada. Manuel riu a reconhecer a descrição. Mas o riso morreu quando ele se apercebeu de que estava a comparar a sua noiva com uma tia que as crianças claramente achavam aborrecida. Quando Sofia chegou para os ir buscar no fim da tarde, ela encontrou os três a dormir no sofá da sala de estar. Manuel no meio, com um menino aninhado em cada braço, todos exaustos depois de uma tarde de jogos. Ela ficou no limiar por um longo momento a observar a cena. Havia algo inquietantemente natural nisso, como se aqueles corpos soubessem exatamente onde eles deviam estar. Sofia. Manuel acordou primeiro a piscar os olhos confuso. Desculpa o atraso. O dano foi pior do que eu pensava. Não há problema. Ela aproximou-se para acordar os meninos suavemente. Eles eram uns anjinhos. Quando os meninos acordaram, houve o habitual ritual de protestos por terem que ir embora, promessas de serem bons se eles pudessem ficar mais um pouco, e abraços fortes de Manuel. Obrigada, disse Sofia quando eles finalmente estavam na porta. De novo. Sofia. Manuel hesitou. Depois, ele decidiu arriscar. Eu posso fazer-te uma pergunta? Ela ficou tensa de imediato. Depende da pergunta. Os meninos, quando tu estavas grávida... Ele respirou fundo. O Diogo esteve presente desde o início? O silêncio que se seguiu foi tão denso como betão fresco. Sofia olhou para ele com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Por que tu queres saber isso? Porque eu olho para eles e... Ele parou, sem saber como expressar a certeza que crescia no seu peito. E o que, Manuel? Eles podiam ser meus filhos? A pergunta saiu como um sussurro urgente. Sofia ficou muito quieta por um momento que pareceu uma eternidade. Quando ela finalmente falou, a sua voz era baixa, mas firme. Não, Manuel, eles não são teus filhos, eles são os filhos de Diogo, concebidos no nosso casamento, amados e desejados desde o primeiro dia. As datas não batem. Ela virou-se para o confrontar por completo. Tu achas que eu mentiria sobre algo assim? Que eu te esconderia se eles fossem teus filhos? Eu não sei o que pensar. Então para de pensar. Sofia pegou nas mãos dos meninos. E para de investigar a minha vida. Sim, eu sei que tu contrataste um detetive. Para de o fazer, Manuel. Para de procurar conexões que não existem só porque tu te sentes culpado por causa do passado. E ela foi-se embora com os meninos no elevador, a deixar Manuel sozinho no átrio da sua cobertura, com mais dúvidas do que certezas. Mas havia algo na forma como ela tinha falado, uma urgência na negação que não combinava com a sua naturalidade habitual. Essa noite, Manuel jantou com Isabela num restaurante caro. Ela falava animadamente sobre os preparativos do casamento, os vestidos que ela tinha experimentado, as flores que ela tinha escolhido. Mas ele mal a ouvia, perdido em pensamentos de dois meninos de olhos brilhantes que o chamavam de tio e que lhe faziam doer o coração com nostalgia por algo que ele podia não ter tido nunca. Manuel. A voz de Isabela cortou os seus devaneios. Tu não ouviste uma palavra do que eu disse, pois não? Eu sinto muito, amor. Eu estou preocupado com o projeto, aquele maldito projeto de novo. Ela pousou o garfo sobre a mesa com mais força do que o necessário. Sabes que mais? Eu acho que eu vou conhecer essa arquiteta pessoalmente para entender o que é que distrai tanto o meu noivo. Algo no seu tom fez com que Manuel levantasse o olhar alarmado. Não é preciso, Isa. É só trabalho. Ah, sério? Ela sorriu, mas havia gelo nos seus olhos. Então tu não te importas se eu for lá amanhã, só para conhecer a profissional competente que exige tanta atenção ao meu futuro marido. E nesse momento,
Ao ver o frio sorriso da sua noiva, Manuel soube que se aproximava uma tempestade. E que Sofia, depois de tudo o que ela já tinha enfrentado sozinha, estava prestes a ser atacada por uma inimiga que ela nem sequer sabia que existia. Achas que a verdadeira motivação de Isabela é só ciúme? Ou há algo mais em jogo no seu plano? A tormenta chegou numa terça-feira, exatamente como Isabela tinha prometido. Sofia estava no seu escritório a rever os projetos finais para o complexo educativo, quando a sua secretária anunciou uma visita inesperada. Isabela Vilar entrou no espaço como uma rajada de vento perfumado e ambição mal disfarçada. Cabelo louro, impecavelmente penteado, caía em ondas perfeitas sobre os ombros nus, revelados pelo atrevido decote de um vestido branco que custava mais do que o salário mensal de muitas pessoas. As suas unhas eram obras de arte em verniz com detalhes dourados, e o sorriso que ela exibia não chegava aos seus olhos azuis e calculistas. A senhora deve ser a famosa Sofia Mendizabal, disse, a estender uma mão perfeitamente cuidada. Os anéis de diamantes refletiam a luz natural que entrava pelas grandes janelas do escritório. Eu sou Isabela Vilar, a noiva de Manuel. Sofia levantou-se lentamente, cada movimento calculado para manter uma atitude profissional, apesar do alarme que disparou na sua mente como um sistema de segurança ativado por um intruso. É um prazer conhecê-la. Em que posso ajudá-la? Eu só queria conhecer a arquiteta que está a ocupar tanto tempo do meu futuro marido. Isabela caminhou pela sala como um felino a explorar um território novo, os seus saltos Louboutin a ecoarem no chão de madeira clara. Ela examinou cada detalhe com os olhos de um avaliador profissional. As plantas suspensas que criavam um jardim vertical ao longo da parede de vidro. Os modelos arquitetônicos dispostos como esculturas. Os prêmios discretamente colocados nas prateleiras. Um escritório interessante, muito alternativo para o meu gosto, mas eu imagino que ele tem o seu charme. O tom condescendente infiltrou-se nas suas palavras como mel envenenado. Mas Sofia só sorriu educadamente a manter as suas mãos entrelaçadas à frente do seu corpo, numa postura que demonstrava um controle absoluto. Obrigada. A senhora quer café? Água? Chá? Não, obrigada. Eu não costumo consumir cafeína depois das 10 da manhã. É mal para a pele, sabe? Isabela parou em frente a uma prateleira onde alguns dos modelos do projeto social de Sofia estavam em exposição. Os seus dedos deslizaram quase desrespeitosamente sobre o trabalho feito à mão. E açúcar, então? De forma alguma. Eu tenho um nutricionista muito caro que me mataria se eu me desviasse da dieta. Eu tenho que admitir que eu tinha curiosidade sobre a senhora. Manuel tem estado tão envolvido com este projeto social. É quase comovente vê-lo a descobrir a caridade depois de tantos anos. O projeto é importante para a comunidade, respondeu Sofia, a manter um tom neutro, como uma diplomata em território hostil. Eu tenho a certeza de que é. Isabela virou-se lentamente e havia algo predatório no seu sorriso, como um tubarão que tinha detetado sangue na água. Sabe, é curioso. Manuel mencionou brevemente que vocês se conheciam há muito tempo. Que mundo tão pequeno, não? Lisboa às vezes pode sentir-se pequena, especialmente em certos círculos profissionais. Isabela aproximou-se da mesa executiva, onde estavam as fotos emolduradas dos gêmeos. Os seus olhos fixaram-se nas imagens com uma atenção que ia muito para além da curiosidade casual. Que crianças absolutamente lindas! Eles são seus? Sim. Que idade eles têm? Eles parecem tão desenvolvidos para a idade deles. 8 anos. Isabela pegou numa das fotos.
a favorita de Sofia, onde João Carlos e João Sebastião se riam no parque com gelado na cara e olhos que brilhavam de pura alegria, a estudá-la com uma atenção exagerada, como uma detetive à procura de pistas. Interessante. Eles têm traços familiares. Ela levantou os olhos para Sofia, e havia malícia ali. Uma satisfação cruel de alguém prestes a dar um golpe decisivo, especialmente os olhos e a forma do rosto, não lhe parece? O ar na sala parecia ter se tornado mais denso, como se uma tempestade se estivesse a formar dentro das 4 paredes. Sofia entendeu de imediato o que se estava a passar. A reconhecer a tática como um predador, reconhece outro. Eu acho que a senhora já disse o que veio para dizer, senhora Vilar. Ela dirigiu-se à porta com passos firmes, a abri-la de uma forma não tão subtil. Eu tenho uma reunião com um cliente daqui a 10 minutos. Claro, claro, eu não quero incomodar uma profissional tão dedicada. Isabela voltou a pôr a foto no seu lugar, mas os seus movimentos foram deliberadamente lentos, como se estivesse a marcar o seu território. Só mais uma coisa, já que estamos a falar entre mulheres. Não lhe interessaria saber que eu tenho contactos muito influentes nos meios de comunicação, no mundo da arquitetura também? Editores de revistas especializadas, críticos de arte, jornalistas de investigação, pessoas que adoram histórias interessantes sobre figuras públicas. Ela fez uma pausa dramática, a observar o rosto de Sofia como um jogador de póquer à procura de sinais de fraqueza. Seria uma verdadeira pena que surgissem perguntas sobre a integridade de alguns projetos ou sobre a vida pessoal de certas arquitetas famosas, especialmente aquelas com crianças tão singulares. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma ameaça mal disfarçada, pesada como uma nuvem de tempestade prestes a arrebentar. A senhora está a ameaçar-me? Sofia perguntou, a sua voz baixa, mas firme, como alicerces de betão reforçado. Eu? Isabela riu, um som cristalino e falso como vidro sintético. Eu nunca faria uma coisa dessas. Eu só observo que as reputações são coisas tão frágeis, construídas ao longo dos anos, mas que podem desmoronar-se em questão de dias, com a informação correta a chegar às pessoas corretas. E seria terrível se algo prejudicasse a carreira de uma mãe solteira, especialmente uma mãe com segredos familiares tão interessantes. Sofia sentiu que a raiva subia como lava num vulcão, quente e destrutiva, mas manteve a compostura com o autocontrolo que tinha aprendido com anos de luta sozinha. Ela não daria a Isabela a satisfação de a ver alterada. Eu acho que é melhor a senhora ir-se embora, agora, naturalmente. Isabela dirigiu-se à porta com um ritmo calculadamente lento. Depois, parou no limiar, a virar-se com um sorriso que parecia ter sido esculpido em gelo. E Sofia, mantenha-se afastada do meu noivo. Alguns homens têm a tendência de se confundirem com o passado, especialmente quando certas influências reaparecem nas suas vidas. Seria uma pena que essa confusão lhes custasse muito caro a todos os envolvidos, incluídas as crianças inocentes. E ela foi-se embora, a deixar para trás apenas o eco do seu perfume caro, misturado com o veneno das suas palavras, e a sensação de que uma bomba não só tinha sido armada, mas também detonada. Sofia ficou quieta durante vários minutos, com as mãos a tremer ligeiramente, enquanto processava cada palavra da conversa. Ela não era ingênua. Tinha construído o seu império profissional, a navegar por águas turbulentas, a enfrentar o machismo, o preconceito e a concorrência desleal. Ela sabia exatamente o que Isabela tinha insinuado e qual era o seu objetivo final.
mas ela tinha subestimado completamente o alcance da malícia calculadora de que algumas pessoas eram capazes quando se sentiam ameaçadas. O que ela não esperava era que Isabela já tinha começado a executar o seu plano muito antes daquela visita. Na segunda-feira seguinte, Sofia recebeu uma chamada que a congelou. Marco Lopes, diretor-geral de um dos conglomerados imobiliários mais grandes do país e um cliente de longa data, cancelou um projeto multimilionário que tinha estado em desenvolvimento durante meses. Sofia, tu sabes que eu tenho o maior respeito pelo teu trabalho. A sua voz soava envergonhada no telemóvel. Mas surgiram algumas perguntas que a direção considera preocupantes. Nada contra ti pessoalmente, é claro, mas nós precisamos de ser cautelosos com a nossa imagem corporativa. Que tipo de perguntas, Marco? Sofia perguntou, embora já suspeitasse da resposta. Rumores sobre irregularidades em alguns projetos. Nada concreto ainda, mas tu sabes como é o mercado. A percepção às vezes é mais importante do que a realidade. No mesmo dia, Ana Beatriz Herrera, editora-chefe da revista Arquitetura e Design, ligou com notícias igualmente inquietantes. Sofia, eu sinto muito, mas nós vamos ter que cancelar a história de capa que estava agendada para o próximo mês. A sua voz soava genuinamente arrependida. Nós recebemos alguma informação que sugere possíveis problemas éticos em alguns dos teus projetos passados. Que informação, Ana? De que fonte? Eu não posso revelar a fonte, tu entendes? Mas são acusações sérias. Plágio, apropriação de ideias de colegas mais jovens, esse tipo de coisas. E na sexta-feira, a gota de água. Sofia chegou ao seu escritório para se encontrar com Ricardo, o seu sócio, e braço direito, pálido como um fantasma, a segurar um envelope de papel de Manila. Sofia, isto chegou aqui hoje de manhã. A sua voz tremia. É uma intimação oficial. Sofia rasgou o envelope com mãos que lutavam para não tremer. Dentro havia uma notificação legal. Alguém tinha apresentado uma denúncia formal ao Colégio de Arquitetos de Portugal, a alegar plágio flagrante no seu projeto mais premiado, o Centro Comunitário, que tinha ganho o Prêmio Nacional de Arquitetura Social 2 anos antes. Isto é absolutamente ridículo, disse Ricardo a atirar outros papéis sobre a mesa. Tu desenvolveste cada detalhe do zero. Eu vi todo o processo. Quem no mundo faria uma acusação assim? Sofia sabia exatamente quem. E ela também sabia que precisaria de toda a sua força para lutar contra uma campanha tão bem orquestrada. Mas havia algo mais preocupante na denúncia. Juntamente com as acusações de plágio, havia insinuações sobre assuntos pessoais que podem comprometer o julgamento profissional da arquiteta e conflitos de interesse não declarados em projetos recentes. Isabela não estava apenas a atacar a sua carreira. Ela estava a preparar o terreno para expor os segredos sobre João Carlos e João Sebastião. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Manuel notou mudanças subtis, mas inquietantes no comportamento da sua noiva. Isabela estava estranhamente animada nas últimas semanas, quase eufórica, a cantarolar pelo apartamento e a falar do casamento com um entusiasmo que parecia exagerado, mesmo para os seus padrões habituais. Querido, eu estava a pensar em fazer uma sessão de fotos pré-casamento em São Pedro de Atacama. Ela comentou durante o jantar numa quinta-feira, a brincar com o seu anel de noivado. Seria perfeito para o meu Instagram. Nós podemos usar o meu jato privado, ficar lá por uns dias. Isabela, tu sabes que eu estou muito envolvido com o projeto social agora. Não é uma boa altura para viajar. Sim, o projeto social. O seu entusiasmo diminuiu visivelmente, substituído por algo que ele não conseguia identificar de todo. Como é que ele está, a propósito?
a trabalhar bem com a arquiteta. Sofia é uma profissional excepcional. O projeto está a evoluir muito bem. Que bom! Isabela sorriu. Mas havia algo forçado ali. Deve ser interessante trabalhar com alguém do teu passado. Manuel levantou o olhar do seu prato surpreendido. Como assim, querido? Lisboa não é assim tão grande. Toda a gente sabe que vocês os dois se conheceram quando eram jovens. Ela encolheu os ombros com uma falsa casualidade. Velhos amigos que se reencontram para trabalhar. É quase romântico, não achas? Havia algo no seu tom que fazia Manuel sentir-se desconfortável, mas ele não conseguia precisar exatamente o quê. A verdade veio à tona numa quinta-feira à noite quando Manuel chegou à casa cedo devido a uma reunião cancelada e ouviu Isabela a falar ao telemóvel no seu closet, a sua voz a vibrar com uma satisfação maliciosa. Sim, querida, correu exatamente como nós planeamos. A denúncia anônima já surtiu efeito e os clientes estão a começar a cancelar contratos. Ela riu, um som que Manuel nunca tinha ouvido antes, frio e cruel, como o cristal a partir-se. Essa Sofia Mendizabal vai aprender a não se meter com o que não é dela, principalmente o meu noivo. Ela fez uma pausa, e quando ela continuou, a sua voz tinha uma satisfação ainda mais visceral. E eu descobri algo muito interessante sobre os filhos dela. Parece que as datas não batem de todo. Vai ser divertido quando isso se infiltrar na imprensa. Manuel não esperou para ouvir mais. Saiu de casa com o sangue a ferver de raiva e nojo, a conduzir em direção ao escritório de Sofia como um homem possesso pelo seu próprio remorso e pela desesperada necessidade de arranjar o que a sua covardia tinha partido mais uma vez. O edifício de escritórios estava quase vazio quando ele chegou. Já eram mais das 9 da noite. Ele encontrou Sofia sozinha no seu escritório. A luz dourada do candeeiro da secretária criava uma aura quente à volta da sua figura, que estava curvada sobre uma mesa coberta de documentos, provas, planos originais e bilhetes desesperados para provar a sua inocência. Ela levantou o olhar quando ele entrou, e ele viu um esgotamento que ia muito para além do físico. Era o cansaço de alguém que tinha lutado sozinha toda a sua vida, e agora se confrontava com uma batalha que parecia impossível de ganhar. Manuel. A sua voz soou rouca, provavelmente pelas horas que ela tinha passado a falar ao telemóvel com advogados e clientes. O que é que tu fazes aqui a estas horas? Eu sei o que a Isabela fez, disse ele sem rodeios, a fechar a porta atrás dele. Eu ouvia pelo telemóvel hoje e eu vou arranjar isto, Sofia. Eu vou arranjar tudo. Sofia olhou para ele por um momento que pareceu uma eternidade, os seus olhos a perscrutar o seu rosto, como se ela estivesse a tentar determinar se ela podia confiar no homem que já a tinha desapontado uma vez. Depois, ela regressou aos documentos espalhados sobre a mesa. Não é preciso. Eu posso gerir isto sozinha, como sempre, não é? Manuel aproximou-se a passar os dedos pelo cabelo com frustração. Sozinha contra o mundo. A provar mais uma vez que tu és forte o suficiente para enfrentar qualquer coisa que eles te atirem. Porque eu sou forte o suficiente, respondeu ela, a sua voz firme, mas cansada. Eu sei. Tu sempre foste muito mais forte do que eu fui. Ele puxou uma cadeira e sentou-se em frente à sua secretária, a obrigá-la a olhar para ele. Mas desta vez tu não tens que estar sozinha, Sofia. Desta vez eu vou estar ao teu lado. Sofia parou de escrever e olhou diretamente para ele. E ele viu ali não só esgotamento, mas uma dor profunda que ia muito para além da situação atual. Por que, Manuel? Por que é que agora tu queres ajudar-me? Por que é que agora tu queres estar ao meu lado?
Porque há 8 anos eu fui um cobarde miserável. Porque eu deixei que o meu patético medo fosse maior do que o meu amor por ti. Porque eu abandonei a única mulher que alguma vez me fez querer ser uma melhor versão de mim mesmo. Manuel respirou fundo. As palavras saíam como confissões arrancadas do seu peito. E porque durante estas semanas, a passar tempo contigo e com os meninos, eu me lembrei de quem eu realmente quero ser. Eu lembrei-me da pessoa que eu era quando eu estava contigo. Sofia, eu sei que o João Carlos e o João Sebastião não são teus filhos biológicos. Ele a interrompeu suavemente, a pegar nas mãos dela sobre a mesa. Tu deixaste isso claro e eu acredito em ti. Mas quando eu estou com eles, quando eu vejo a forma como eles se riem, como eles desenham, como eles olham para mim com aqueles olhos cheios de confiança, eu sinto como se eles fossem meus. E quando eu estou contigo, quando eu vejo a mulher incrível em que tu te tornaste, a mãe extraordinária que tu és, eu sinto como se estivesse em casa pela primeira vez na minha vida. Sofia ficou quieta por um longo momento. As lágrimas brilhavam nos seus olhos sem caírem. Quando ela finalmente falou, a sua voz era mais baixa, mais vulnerável. Tu estás comprometido, Manuel. Tu vais casar com uma mulher daqui a 2 meses que claramente te ama o suficiente para destruir outras pessoas por ti. Eu não vou casar com ela. A certeza na sua voz a surpreendeu. Eu não posso casar com alguém capaz de fazer o que ela te fez. Alguém que ataca uma mãe através dos seus próprios filhos. O que é mais importante, eu não posso casar com alguém que não sejas tu, Sofia. Eu já não posso fingir que posso ser feliz com mais ninguém. Isso não muda o que se passou entre nós no passado. Não o muda, Manuel sentiu a apertar as suas mãos. Não muda o facto de que eu te desapontei quando tu mais precisavas de mim. Não muda o facto de que tu construíste toda uma vida, uma família, uma carreira brilhante sem mim. Mas talvez nós possamos construir algo novo sobre alicerces mais sólidos desta vez. Alicerces baseados na honestidade, na coragem e no amor verdadeiro. Sofia olhou para ele durante muito tempo, como se estivesse a avaliar um projeto arquitetônico complexo, a calcular o risco estrutural e as possibilidades de construção. Primeiro, nós vamos resolver este problema de plágio na campanha de difamação, ela disse finalmente. Depois disso, nós falaremos de alicerces. Manuel sorriu pela primeira vez em semanas e era um sorriso genuíno, cheio de esperança. É um começo. Eles trabalharam a noite toda, um ao lado do outro, como nos velhos tempos, a recolher provas, a organizar documentos cronologicamente e a preparar uma defesa legal irrefutável. Manuel ligou para os melhores advogados que ele conhecia, enquanto Sofia compilava cada detalhe do processo criativo para o projeto acusado de plágio. Olha para isto. Ela mostrou-lhe uma sequência de esboços datados. Cada etapa do desenvolvimento está documentada, desde os primeiros rabiscos até ao projeto final. Eu tenho fotos do processo, testemunhos de colegas que seguiram o desenvolvimento, até os recibos dos materiais que eu comprei para fazer os modelos. Isabela subestimou-te, disse Manuel, a admirar a meticulosa organização. Ela pensou que podia deitar abaixo alguém que não sabe o que é não ser profissional. De manhã, com os primeiros raios de sol a entrarem pelas janelas do escritório, eles tinham um plano. Mas havia mais uma coisa que Manuel precisava de fazer, algo que ele devia ter feito há 8 anos. Sofia, eu preciso de ir confrontar o meu pai. Eu preciso de lhe dizer que eu já não vou viver a minha vida com base no medo da desaprovação dele.
Tu tens a certeza? Tu sabes o que isso pode significar? Poderia significar ser deserdado, perder a tua posição na empresa, ser rejeitado pela família? Manuel pôs-se de pé, ajeitando a gravata amarrotada. Mas pela primeira vez na minha vida, eu tenho a certeza absoluta de que o risco vale a pena. Achas que o pai de Manuel, Antônio, o deserdará? Qual achas que será a sua reação ao saber a verdade sobre Isabela e Sofia? Um novo começo. A confrontação na mansão Varela foi menos dramática do que Manuel esperava, mas infinitamente mais reveladora. Pai, eu preciso de cancelar o casamento, anunciou, a encontrar Antônio no escritório onde tantas decisões familiares se tinham sido tomadas ao longo dos anos. Antônio Varela levantou o olhar do relatório financeiro que ele estava a ler, os seus óculos de leitura pousados na ponta do nariz. Cancelar? 2 meses antes da cerimônia? Todos os convites já foram enviados, os fornecedores contratados. Pai, eu descobri quem a Isabela é de verdade, e eu não posso casar com alguém assim. Ela está a destruir a reputação de uma mulher inocente por pura inveja. Ela está a atacar uma mãe através dos seus próprios filhos. E quem tu planeias que seja a substituta? Perguntou Antônio. Mas havia algo no seu tom que sugeria que ele já conhecia a resposta. Sofia Mendizabal, a arquiteta. Não foi uma pergunta, mas sim uma afirmação pensativa. Aquela mesma menina por quem tu te apaixonaste perdidamente há 8 anos. A mesma, exceto que agora ela já não é uma menina sem recursos. Ela é uma das arquitetas mais respeitadas e bem-sucedidas do país, rica por mérito próprio, talentosa, uma mulher de integridade. E mesmo que ela ainda fosse pobre, mesmo que ela continuasse a ser aquela estudante sem dinheiro para a passagem do autocarro, eu a escolheria, porque eu a amo. Pai, eu sempre a amei. Antônio ficou quieto por um momento que pareceu uma eternidade, a estudar o seu filho com a expressão ilegível que ele tinha aperfeiçoado durante décadas no comando dos negócios. Tu estás disposto a renunciar à aprovação da família por ela? A arriscar a tua posição na empresa? O teu futuro na alta sociedade? Se for preciso, sim, porque eu descobri que nada disso vale nada se eu não puder partilhá-lo com a pessoa que eu amo. O idoso dobrou o relatório com cuidado. Ele tirou os seus óculos e limpou os cristais com movimentos lentos e deliberados. Bom, então será melhor que tu saibas que eu a convidei para jantar aqui em casa no próximo sábado. Manuel piscou os olhos, completamente perdido. O que tu queres dizer? Eu disse que eu a convidei para jantar. Com os filhos? Claro. Antônio sorriu pela primeira vez em meses. Depois de eu mesmo investigar o trabalho dela, depois de eu saber dos prêmios internacionais, dos projetos sociais, da reputação impecável que ela construiu, eu percebi que talvez eu julguei a situação de forma incorreta há 8 anos. A mandíbula de Manuel caiu. Sofia Mendizabal é exatamente o tipo de mulher que a nossa família precisa. Inteligente, decidida, com princípios sólidos e moral suficiente para manter o meu jujomerco sob controle. Antônio levantou-se e caminhou para a janela que dava para o jardim. Além disso, eu soube que ela foi convidada a dar aulas em Harvard durante um semestre, que os seus projetos são usados como referência em universidades de todo o mundo, que ela é, sem dúvida, uma das melhores arquitetas, não só do país, mas da América Latina. Pai. Só mais uma coisa, filho. Antônio virou-se para o olhar diretamente. Desta vez não sejas um idiota. Uma mulher como ela não te dará uma terceira oportunidade, e francamente não o devia fazer, Manuel. Ele ficou sem palavras, a processar o fato de que o seu pai não só aprovava Sofia, mas a admirava genuinamente. O que te fez mudar de ideias sobre ela? Nada mudou, Manuel.
A minha opinião sobre a pessoa que ela era já estava errada há 8 anos. Eu julguei pelas origens dela, não pelo seu caráter, pela conta bancária dela, não pelo seu potencial. Foi puro preconceito e eu tenho vergonha disso. Antônio voltou para a sua secretária. Sofia tornou-se exatamente no que eu sempre disse que eu queria numa nora. Uma mulher forte, bem-sucedida, que não precisaria do nosso dinheiro e que faria do meu filho uma pessoa melhor. A diferença é que ela alcançou tudo isso por sua conta, sem a nossa ajuda. De facto, apesar da nossa interferência, a denúncia de plágio foi rejeitada em 2 semanas. Assim que Sofia apresentou toda a documentação que provava não só a originalidade do seu trabalho, mas também a cronologia detalhada de cada etapa do processo criativo. Mais do que isso, ela conseguiu rastrear a verdadeira origem da denúncia através do seu advogado, a descobrir uma rede de influências que conduzia diretamente a Isabela e aos seus contactos nos meios especializados. Isabela, furiosa ao ver que o seu plano falhava de forma espetacular, tentou um último movimento desesperado, a espalhar rumores sobre a paternidade dos gêmeos através das suas redes sociais e contactos da imprensa sensacionalista. Mas desta vez, Manuel estava no lado certo da história. Numa conferência de imprensa conjunta que surpreendeu toda a comunidade arquitetônica e empresarial, ele não só defendeu publicamente a integridade profissional de Sofia, como também anunciou o fim definitivo e brutal do seu noivado. Sofia Mendizabal é uma das profissionais mais íntegras e talentosas que eu já conheci, disse às câmaras, com Sofia ao seu lado, a manter uma postura digna e profissional. Qualquer tentativa de a difamar não só é cobarde e desonesta, mas também criminosa. Nós estamos a iniciar ações legais contra todas as pessoas envolvidas nesta campanha de difamação. Senhor Varela, um jornalista gritou do fundo da sala. É verdade que o senhor cancelou o seu casamento por causa da arquiteta Mendizabal? Eu cancelei o meu casamento porque eu descobri que a minha ex-noiva é uma pessoa cruel e desonesta, capaz de atacar uma mãe trabalhadora através dos seus próprios filhos por pura inveja e malícia. Manuel não hesitou. Quanto à arquiteta Mendizabal, ela é uma mulher extraordinária que eu tive o privilégio de conhecer e que merece todo o respeito e a admiração pelos projetos sociais que ela desenvolve e pela forma digna em que ela criou os seus filhos sozinha. Isabela perdeu vários contratos de publicidade depois de a verdade sobre a sua campanha de difamação vir à tona. As principais marcas cancelaram parcerias. A sua agência de influenciadores digitais terminou o seu contrato e a sua reputação nas redes sociais nunca se recuperou por completo. O que ela tinha planeado como a destruição de Sofia tornou-se na sua própria ruína social. Mas para Manuel e Sofia, esse foi apenas o começo de uma reconstrução muito mais importante e complexa. O jantar na mansão Varela foi inicialmente tenso, mas transformador. João Carlos e João Sebastião ficaram genuinamente impressionados com o tamanho da casa. Eles correram pelos jardins e fizeram 1 milhão de perguntas sobre cada detalhe arquitetônico da propriedade histórica. Antônio abrandou por completo quando os gêmeos mostraram um interesse genuíno nas suas coleções de arte e nos seus velhos projetos de engenharia, a explicar-lhes cada peça com a consciência de um avô apaixonado. Eles são muito inteligentes, ele disse aos meninos, enquanto examinava os desenhos que eles tinham trazido como presente. Eles têm um futuro promissor na arquitetura, ou na engenharia, ou no que eles quiserem ser. O importante é que eles têm um talento natural e uma mãe que os encoraja a sonhar grande.
Sofia e Manuel observavam a cena do outro lado da sala, uma tensão diferente a flutuar entre eles. Já não a tensão do conflito, mas a tensão da possibilidade, da reconstrução de um futuro incerto, mas cheio de esperança. "O teu pai é surpreendente", comentou ela em voz baixa, a observar Antônio a ajudar os meninos a identificar diferentes tipos de mármore na velha lareira. "Ele pode ser um homem difícil e teimoso, mas ele não é fundamentalmente mau." Manuel fez uma pausa. Depois virou-se para olhar por completo. "Sofia, eu posso levar-te a ver um lugar amanhã. É muito importante para mim, para nós." "Que lugar?" "Já vais ver. Tu confias em mim?" O que achas que o lugar para onde Manuel quer levar Sofia e as crianças significa? Por que é tão importante para ele? Construindo um novo alicerce. No dia seguinte, numa manhã dourada e silenciosa, Manuel levou Sofia e os gêmeos ao cemitério geral, onde Diogo estava enterrado. Sofia ficou genuinamente surpreendida e profundamente comovida quando ele parou o carro nos portões do cemitério, a entender de imediato a intenção por trás do gesto. "Por que viemos aqui?" perguntou ela, a sua voz embargada pela emoção. "Porque antes de construir qualquer coisa nova e duradoura, nós precisamos de honrar e respeitar o que existiu antes. Nós precisamos de fazer as pazes com o passado." Manuel ajoelhou-se à altura dos meninos, que tinham trazido flores colhidas do jardim de Antônio. "João Carlos, João Sebastião, eu quero falar-vos do vosso pai, do Diogo." Os meninos aproximaram-se com a seriedade natural que eles assumem quando sentem que algo importante está a acontecer. "Ele foi um homem extraordinário, um pai que vos amou mesmo antes de vocês nascerem, que sonhou convosco, que planeou um futuro bonito para a família, um marido que fez a vossa mãe genuinamente feliz, que a apoiou em todos os seus sonhos, um profissional respeitado e um homem de caráter." Manuel olhou para a campa simples, mas bem cuidada, onde Sofia tinha plantado roseiras que floresciam o ano todo. "Eu não estou aqui para o substituir. Ninguém pode fazer isso, e seria um erro tentar. Ele será sempre o vosso pai, para sempre." "Então por que tu estás aqui?" perguntou João Carlos com a franqueza devastadora de uma criança. "Porque eu amo a vossa mãe. Eu a amei durante muito, muito tempo. E eu descobri que eu também vos amo a vocês, mais do que eu alguma vez pensei que fosse possível amar crianças que não têm o meu sangue." Manuel sentiu que a sua voz falhava, as emoções a transbordarem. "Se ela me permitir, se vocês me aceitarem, eu gostaria muito de fazer parte da vossa família, não como um substituto para o vosso pai, mas como mais alguém que vos ame, que vos proteja, que esteja presente nas vossas vidas." João Sebastião olhou pensativamente para a campa, depois para Manuel, depois para a sua mãe, que chorava em silêncio. "Mãe? Tu lembras-te quando tu disseste que o nosso coração tem espaço infinito para amar, que não é como uma caixa que se enche?" Sofia anuiu, demasiado emocionada para falar com clareza. "Então eu acho que também há espaço para o tio Manuel no nosso coração." O menino estendeu a sua pequena mão para Manuel. "Mas tu prometes que não te vais embora como o pai Diogo teve que ir? Tu prometes que tu vais ficar para sempre?" "Eu prometo", disse Manuel, a segurar a mão do menino como se fosse a coisa mais preciosa do universo. "E eu nunca, jamais quebro uma promessa importante." João Carlos aproximou-se também, mais hesitante. "Eu posso chamar-te padrasto. Tu podes chamar-me como tu te sentires confortável." "Que tal pai Manuel?" sugeriu João Sebastião, depois de alguns segundos de intensa reflexão. "Sim,
Tu também és um pai, mas diferente do pai Diogo que está no céu. Sofia finalmente pôde falar, com lágrimas a correrem livremente pelo seu rosto. Vocês têm a certeza absoluta, meus amores. É uma decisão muito importante. Nós temos a certeza, mãe. Responderam ambos em uníssono, com a confiança inquebrável de crianças que sabem que algo está certo. Ela olhou para Manuel, que estava ajoelhado na terra do cemitério, a segurar as mãos dos seus filhos com lágrimas nos olhos e uma expressão de reverência que ela nunca tinha visto nele. Eu amo-te, Sofia, disse com total simplicidade. Eu sempre te amei, mesmo quando eu era demasiado idiota para lutar por isso. E se tu me deres uma oportunidade, uma única oportunidade, eu passarei o resto da minha vida a provar que eu sou digno de vocês os três. Sofia juntou-se a eles, formando um círculo com eles no chão batido, em frente à campa do homem que tinha sido o seu primeiro grande amor. Eu também te amo, sussurrou ela, as palavras a saírem como uma confissão e uma promessa ao mesmo tempo. Apesar de tudo, apesar do ressentimento e do medo, eu nunca deixei de te amar por completo. E ali, em frente à campa de Diogo, com a bênção silenciosa de um homem que tinha amado Sofia o suficiente para desejar a sua felicidade, mesmo depois da morte, e com a aprovação entusiasmada de dois meninos extraordinários, eles selaram a promessa de um novo começo que parecia abençoado pelo universo em si mesmo. Os meses que se seguiram foram uma reconstrução cuidadosa e deliberada. Manuel não tentou apressar-se nem forçar a intimidade. Em vez disso, ele ganhou o seu lugar na família dia após dia, presença por presença, ato de amor por ato de amor. Ele aparecia para levar os meninos à escola quando Sofia tinha reuniões muito cedo. Ele ficava com eles quando ela precisava de viajar por causa do trabalho, ajudava com os trabalhos de casa, participava nas reuniões de pais e professores e nunca perdia uma peça de teatro escolar ou uma competição desportiva. Pouco a pouco, ele tornou-se numa presença constante e confiável. O tipo de pai que João Carlos e João Sebastião nunca tinham tido a oportunidade de conhecer. Presente, ativo e interessado em cada detalhe das suas vidas. E com Sofia, ele reconstruiu a sua intimidade perdida com a paciência de um artesão. Eles começaram com longos jantares, depois de os meninos adormecerem, a falar de projetos, de sonhos, dos anos que eles tinham perdido. Pouco a pouco, eles recuperaram a sua antiga proximidade, mas agora aprofundada com a maturidade e a experiência. 6 meses depois do seu reencontro no cemitério, no local de construção do complexo educativo que eles tinham desenhado juntos, Manuel escolheu o lugar perfeito para o seu pedido de casamento. Era um pôr-do-sol dourado. As crianças brincavam entre as estruturas de betão ainda em construção, e os trabalhadores pararam o seu trabalho para observar a cena que se desenrolava. Sofia Mendizabal, disse, ajoelhando-se no chão de betão ainda úmido. As suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ele segurava uma pequena caixa de veludo. Tu aceitas construir uma vida comigo? Uma vida com alicerces sólidos desta vez? Paredes fortes o suficiente para aguentar qualquer tempestade e espaço suficiente para todo o amor que nós temos para dar? Sim, eu aceito, respondeu ela, a rir e a chorar ao mesmo tempo. Mas só se for um projeto conjunto, em total colaboração, sem imposições, sem hierarquias, sócios em tudo, para sempre. Sócios em tudo. Anuiu, a colocar no seu dedo um anel que tinha pertencido à sua avó, uma peça delicada, mas significativa que simbolizava não só o compromisso, mas também a aceitação completa na família. João Carlos e João Sebastião
correram para os abraçar, a gritar de alegria, e os trabalhadores aplaudiram e gritaram felicitações. E pela primeira vez em toda a sua vida, Manuel sentiu que ele estava exatamente onde ele devia estar, a fazer exatamente o que ele supostamente devia fazer com as pessoas que realmente importavam. O casamento teve lugar 8 meses depois, numa cerimônia simples, mas profundamente comovente, no jardim da casa que eles construíram juntos, uma residência moderna, mas acolhedora, com grandes janelas que enchiam cada divisão com luz natural. Um ateliê onde as crianças podiam desenhar as suas casas impossíveis e um jardim onde Manuel tinha plantado uma roseira em memória de Diogo. Antônio Varela chorou abertamente quando Sofia o chamou de avô pela primeira vez, e ainda mais quando os gêmeos lhe apresentaram o desenho arquitetônico para uma casa na árvore, especialmente desenhada para que o avô estivesse mais perto das nuvens. A cerimônia foi oficiada pelo mesmo padre que tinha casado Sofia e Diogo, a simbolizar a continuidade e não a substituição. Durante os votos, Sofia e Manuel falaram não só entre si, mas também para João Carlos e João Sebastião, promessas que incluíam não só o amor conjugal, mas também um compromisso total de ser uma família unida e indissolúvel. Na sua lua de mel em Punta Cana, uma viagem familiar que incluía as crianças, porque nenhum dos adultos podia imaginar uma felicidade completa sem eles. João Carlos e João Sebastião construíram elaborados castelos de areia, enquanto os seus pais caminhavam de mãos dadas pela praia, finalmente livres para serem completamente eles mesmos. Numa tarde, enquanto o sol se punha a pintar o céu com tons de ouro e rosa, João Sebastião correu em direção a eles, a segurar uma concha grande e perfeita. "Olha, pai Manuel, eu encontrei uma concha que soa como o mar. Queres ouvi-la?" E enquanto Manuel levava a concha ao ouvido, a fingir ouvir o oceano distante com uma expressão de admiração que fazia as crianças rir, ele sabia que ele finalmente tinha encontrado o som que ele tinha estado à procura a vida toda. O som de estar em casa, rodeado de um amor genuíno e incondicional. O que achas que representa a maior diferença entre a primeira proposta de casamento de Manuel e a segunda a que ele fez a Sofia? 2 anos depois da sua reconciliação, quando Sofia descobriu que estava grávida, ela contou a Manuel da mesma forma que ela sempre tinha sonhado contar ao primeiro homem que ela amasse, a mostrar-lhe um plano arquitetônico cuidadosamente elaborado de um quarto de bebê anexo ao quarto do casal. Quando ele entendeu o que o desenho significava e a abraçou, a chorar de pura felicidade, ela soube que algumas histórias de amor são como edifícios bem construídos. Eles podem cair debaixo de pressão, mas quando eles são reconstruídos sobre alicerces sólidos, eles tornam-se mais fortes e mais bonitos do que nunca. A gravidez foi acompanhada da alegria de toda a família. João Carlos e João Sebastião estavam entusiasmados com a ideia de ter um irmãozinho ou irmãzinha, já a fazer planos para ensinar o recém-chegado sobre arquitetura e engenharia. Antônio encomendou a um designer famoso que criasse o quarto de bebê mais luxuoso, enquanto Sofia, fiel à sua natureza, desenhou cada detalhe ela mesma para se certificar de que o espaço era bonito e funcional. Quando a pequena Catarina nasceu, ela foi bem-vinda a um lar já cheio de risos, criatividade e amor incondicional. João Carlos e João Sebastião eram incrivelmente gentis e protetores com a sua pequena irmã. Constantemente lhe mostravam os seus desenhos e lhe explicavam conceitos arquitetônicos complicados que a ela levaria anos a entender. Anos depois, quando todas as crianças eram mais velhas, João Carlos e João Sebastião eram adolescentes, interessados em seguir os passos dos seus pais na arquitetura e na engenharia.
enquanto Catarina mostrava os primeiros sinais de talento artístico. Eles perguntavam frequentemente como os seus pais se tinham encontrado de novo depois de tantos anos de separação. Sofia e Manuel sempre contavam a mesma história de duas pessoas que precisaram de se perder por completo para se encontrarem de verdade, e que descobriram que o amor real não se trata de primeiras oportunidades, mas de últimas oportunidades que se transformam em primeiras oportunidades para uma vida completamente nova e autêntica. Na parede da sua sala de estar principal, num quadro simples, mas elegante, pendurado o primeiro desenho que João Carlos e João Sebastião fizeram juntos depois de Manuel entrar oficialmente nas suas vidas. Uma família de 4 pessoas, uma mãe arquiteta, um pai engenheiro e 2 meninos com capacetes amarelos, todos de mãos dadas em frente a uma casa que parecia suspensa nas nuvens, mas que tinha os alicerces mais sólidos imagináveis. Agora, anos depois, esse desenho inclui uma menina pequena com o cabelo encaracolado, que representa a Catarina, e às vezes aparições especiais de Antônio, eternamente retratado como um avô sorridente, rodeado de netos que herdaram o seu amor pela construção e criação. E cada noite, antes de ir para a cama, quando Manuel caminha pelos quartos, a verificar cada criança, a ouvir a suave respiração que confirma que todos estão em segurança e contentes, ele recorda o percurso que o trouxe a este momento de perfeita satisfação. Ele pensa no jovem assustado que quase perdeu tudo devido à covardia, nos anos perdidos em relações vazias, na dor que tanto ele como Sofia aguentaram antes de encontrarem o seu caminho de regresso, um ao outro. Mas, acima de tudo, ele sente gratidão. Gratidão pela força de Sofia que lhe permitiu reconstruir a sua vida depois do seu abandono. Gratidão pelo amor de Diogo, que lhe deu a confiança para amar de novo. Gratidão pelos corações abertos de João Carlos e João Sebastião, que fizeram espaço para um pai a mais. Gratidão pela eventual sabedoria do seu próprio pai, ao reconhecer que o amor e o respeito são mais importantes do que as expectativas sociais. E cada manhã, quando ele acorda com o som das risadas das crianças a ecoarem pelos corredores da sua casa, quando ele vê Sofia na sua secretária a trabalhar em projetos que ajudarão comunidades por todo o país, quando ele se apercebe de que ele está a viver dentro de uma história de amor que parecia impossível, mas se tornou inevitável assim que ambas as pessoas foram corajosas o suficiente para lutar por ela. Manuel sabe que ele é a prova viva de que alguns alicerces, quando eles são construídos com verdade e compromisso, podem sustentar uma felicidade que dura a vida toda. A casa que eles construíram juntos é mais do que uma simples residência. É um testemunho do poder das segundas oportunidades, da beleza das famílias mistas, do triunfo do amor sobre o medo e da possibilidade de que, às vezes, quando as pessoas são corajosas o suficiente para reconstruir alicerces partidos, elas podem criar algo ainda mais bonito do que elas imaginaram originalmente. E cada noite, quando a família se reúne à volta da mesa de jantar que Sofia desenhou e Manuel encomendou, rodeados das risadas das crianças que sabem que elas são completamente amadas e protegidas, ambos os pais recordam o longo percurso que os trouxe a este momento de absoluta satisfação. E eles sabem com a certeza que provém de terem quase perdido tudo, que eles nunca mais darão por garantido o milagre de estarem juntos. Achas que o tema principal desta história é o amor, o perdão ou o arrependimento?